Paz, Senhor, a todos visualizadores do YouTube, todos telespectadores. Bom, estou gravando esse vídeo exclusivamente para realçar algo que no vídeo passado que eu fiz, de um dos meus testemunhos de vida, algumas pessoas não entenderam o que eu disse, porque eu falo muito rápido, então peço perdão para vocês e vou voltar a dizer. Bom, quando eu tinha 16 anos, na minha fase de vida, que antes de eu converter, como eu tinha um pai descredo e uma mãe, pai que descrente, né, e uma mãe espírita que frequentava uma banda. Minha mãe não é uma pessoa ruim. E como ela buscava Deus em lugares errados, eu também buscava. Então, como eu tinha um chamado muito grande do Senhor, Deus abominava isso. Mesmo que eu achando que estava certo. Então, Deus de toda forma queria me mostrar que errado. Então, nessa época, quando eu tinha 16 anos, no meu quarto, um dia eu estava dormindo, eu já tinha muita perturbação, desde pequena, espiritual, por eu ter o dom, né, de visão desde pequena, de profecia e dom de as visões mesmo já, de revelação, isso. Então, eu estava no meu quarto, na noite, madrugada, e depois eu ter visto um filme espírita que chama A Porter Gon, A Porter Chai, A Porter Dom, um negócio assim. Era um filme onde as pessoas eram puxadas para dentro da televisão através de algumas coisas espirituais. Eu acredito que isso não existe, mas o espiritismo acredita nisso. Então são coisas sobrenaturais que eu creio que é satânico, só que eu não sabia, eu só sentia. Então eu decidi ouvir esse filme e fui dormir. Minha mãe disse que eu fiquei impressionada, mas não fui. Fui dormir e já nessa época eu frequentava muito centro Umbanda para benzer, né, que eles falam, porque para ver se eu melhorava espiritualmente e tinha muita insônia também. Então esse dia eu fui dormir, era uma sexta-feira, não lembro muito bem. Fui dormir. Aí a luz da cozinha sempre ficava acesa e meu quarto apagado. Então eu levantei, eu acordei, abri os olhos e vi um homem sentado no meu quarto. E eu via como a luz estava acesa da cozinha e no quarto apagado eu vi sua sombra, de como se fosse uma pessoa mesmo, de lado, assim, sentado numa cadeira, meio abaixado, assim, meio curvado. Então, imediatamente, eu levantei correndo, sentindo uma coisa horrível, uma falta de ar horrível, um pânico horrível, meus dedos ficaram todos roxos, eu achei que ia infartar com meu coração. Batia muito forte, muito rápido, e minha boca começou a ficar dormente, minha língua ficou dormente, o céu da minha boca ficou dormente, minhas mãos ficaram dormentes. E naquele momento eu achei que eu ia morrer. Então, minha mãe começou a orar pra mim, começou a rezar, né? Minha mãe não sabe orar. Começou a rezar, falar Ave Maria. Minha mãe colocou até um pano que eles usam no centro espírita, onde minha mãe ia, e não resolvia. E na hora que minha mãe começou a rezar o Pai Nosso, aí começou a aliviar. Aí começou, aquela coisa ruim começou a ir embora. Aí ela começava a rezar Ave Maria de novo. Eu falei, mãe, não reza Ave Maria, reza Pai Nosso. Na hora que você reza Pai Nosso, Pai, eu vou acalmando, vai com a coisa ruim embora. E então ela foi orando, orou por uma hora mais ou menos pra mim, Pai Nosso. E ela começou a clamar a Deus. Naquele momento pediu perdão pelos pecados dela, como ela é uma família católica. A mãe dela sempre, nunca apoiou este lado dela, mas minha mãe é uma pessoa boa, não tá meio errado. E infelizmente, ou felizmente, eu creio que seja felizmente porque hoje em dia eu posso dar o testemunho que esse caminho é muito ruim. E somente com Jesus a gente tem paz, tem sabedoria, consolo, tem tudo que a gente necessita. Somente com Jesus é possível, cara. Eu falo isso com toda a convicção do mundo. E eu estou dando esse testemunho que eu vi Satanás
com alguns dos seus diabos, creio que não seja Satanás, creio que seja o diabo, porque a palavra de Deus ensina que Satanás está preso no inferno, quem está solto são os diabos. Então eu creio que eu vi, sim, o diabo. E cabuloso. E como eu estava totalmente fora da presença de Deus, aquilo me abalou espiritualmente, fisicamente, de todas as formas. Hoje em dia eu creio que como eu estou revestida das armaduras celestiais do Senhor, em vigilância e oração, apareceu 3 vezes para mim, mais uma vez, eu vou com toda a autoridade repreender em nome de Jesus, não pela minha capacidade, não pela minha força, porque eu sou pequeníssima, mas porque eu tenho o leão de Judá hoje na minha frente. Dentro de mim existe o Espírito Santo, onde estou debaixo da mão do Senhor Jesus. E todas as potestades, nada será atingido aquele que é o servo ungido do Senhor, porque nós estamos debaixo da proteção. Amém? Então, este é o testemunho. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja todo com vocês. E sirva de lição para vocês, amados. Não espere que certas coisas acontecerem na sua vida, como eu fiz, para que você tome vergonha na cara e se converta, porque eu era uma pessoa, uma criança, uma adolescente, que não conhecia a palavra de Deus, não conhecia de forma nenhuma Jesus. Eu não conhecia, eu sabia que existia, sabia que ele estava de alguma forma, e eu sempre quis ser como ele, buscando ele em lugares errados onde não tinha. E eu creio que Deus me colocou neste caminho, nessa família, né, para me mostrar algo e para me mostrar ser como um exemplo para eles também, porque eu sou a única convertida de todas as gerações da minha família. E a família do meu pai, meu avô paterno, meu bisavô paterno, né, ele era maçom mesmo. E maçom é uma seita, né, que nós estudamos, sabemos que os maçônicos e iluminatis são satanistas também. É uma seita onde há sacrifícios de crianças e de pessoas, porque envolve satanismo. É uma seita. Então, o meu avô, ele foi fugido de outro país, que não vou citar aqui. Ele foi fugido de outro país para o Brasil, né, para fugir disso. Então, alguns irmãos do meu avô, por fugirem, né, porque eram filhos do meu bisavô, foram mortos, né, porque saíram da regra, da disciplina dessa seita. Então, quando saem, quando não querem fazer mais porque veem que não é uma coisa certa, eles matam as pessoas. Amém? Porque é proibido sair, é proibido infringir as regras. Então, eu sou a primeira convertida. Então, Satanás sabia disso. E todo o tempo, minha família inteira dizia que eu era uma criança que tinha muitos problemas, tinha depressão, tinha insônia, era uma criança que não dormia. Era uma criança que acordava, dormia meia-noite e acordava às 6 horas da manhã. Não dormia, nem durante o dia eu dormia. Então, era uma criança bem, né, vamos dizer assim, com problemas espirituais. E desde pequena eu escutava, via vultos, ouvia vozes, e tinha muita preocupação mesmo espiritual. Não creio que Satanás várias vezes também tentou tirar a minha vida, e também várias vezes, como eu já gravei o vídeo, testemunho, eu ouvi uma voz me chamando todas as vezes que eu estava em perigo, em todas as vezes que eu estava sentindo algo ruim, eu escutava uma voz me chamando. E não me chamava de Emanuele, me chamava de Manu. E desde pequena me chamava de Manu. É um apelido carinhoso que Jesus me deu. E meu nome é Emanuele. Então, esse é o testemunho todas as vezes que eu escutava essa voz, eu não sabia quem era. Minha mãe dizia que era uma chihuahua. Mas depois, agora recentemente, né, eu orando a Deus e pedi para ouvir, pedi permissão para Deus para ouvir a voz dele através de muito jejum, muita oração, muita santificação, porque a gente tem que estar muito santificado para a gente escutar. Tem pessoas que conseguiram até ver Jesus, né, através dos seus testemunhos. Eu creio, sim. Creio também através de testemunhos de pessoas que viram anjos, né? Glória a Deus. Deus abençoa. E essa voz, né, eu escutava em perigo em Jesus, porque eu pedi para ouvir a voz de Jesus e eu vi. Na hora que eu ouvi, eu comecei a chorar.
chorar de alegria, porque mesmo eu em pecado, mesmo eu fora da presença dele, ele estava lá de olho em mim, e me clamando, me chamando, minha filha, eu estou aqui, tipo assim, porque eu não estava com os ouvidos, eu estava com os olhos fechados, eu estava com o coração fechado para Deus. Eu não sabia, eu não conhecia. Jesus me chamava várias vezes pelo nome e eu não conseguia, eu ficava perguntando quem é, por quê, tipo, era espírito, eu achava que era alguma coisa, eu ficava tentando descobrir, né, aquela curiosidade toda do ser humano. A curiosidade às vezes atrapalha muito o ser humano, a busca do Senhor. Então, quando é sincero, né, de coração, quando a gente conversa com Deus verdadeiramente, Ele conhece nossos corações, vê que é verdadeiro, então Ele decide deixar a gente ouvir a voz dele, decide a gente poder vê-lo, tocá-lo. É possível porque ele está vivo. Eu creio nisso, mas a nossa maior expectativa, nosso maior foco não é ver Jesus Cristo, não é ouvir, não é tocar Jesus Cristo, mas nem sentir Jesus Cristo, mas sim obedecer ao Senhor, fazer tudo o que Ele pede. É a obediência principal. Amém? Em consequência, a palavra de Deus diz, buscar o reino de Deus primeiramente, e as outras coisas serão acrescentadas, fisicamente e materialmente, amados. Então, creia nisso, busca a Deus, seja obediente, e, consequentemente, através da sua oração, vigilância, a sua santificação, você não vai estar mais na carne, você vai ser convertido, você estará no Espírito, e em Espírito, você consegue ter um contato, uma intimidade muito maior com Deus aonde você estiver. Amém? O Espírito Santo move dentro de você, então deixa ele se mover. Amém? Glória a Deus.